Olá para você que acompanha a gente. O Café PT de hoje conversa com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar sobre o debate do fim da escala 6x1. Esse que é um tema que tomou as redes sociais nos últimos dias. Pega a sua caneca e vem tomar esse café com a gente. Olá para você que acompanha a gente. O Café PT de hoje recebe o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, para um debate muito importante que tomou as redes sociais nos últimos dias, que é o fim da escala 6x1. Olá, deputado, muito obrigada por estar aqui na Rede PT de Comunicação para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante para a vida do trabalhador. Eu que agradeço o convite. Acho que esta pauta é a pauta mais importante desse século XXI, que é a redução da jornada de trabalho e também a redução da jornada 6x1. Certo. Deputado, queria que o senhor começasse falando um pouquinho da PEC que o senhor colocou em 2019, né? Já trazendo esse assunto, pioneiro nesse assunto, já trazendo essa redução da carga horária de 44 horas para 36 horas, né, da jornada de trabalho do trabalhador. Essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que já vem desde 2019, eu queria que o senhor falasse um pouco da proposta do senhor. Então, Larissa, eu fui padeiro durante 10 anos. Então, na padaria, eu fiz de tudo. De vendedor de pães nas ruas da minha querida Bom Sucesso, como também balconista. E como balconista, eu tinha uma jornada de trabalho 54 a 58 horas semanais. E eu cheguei a ter jornada de trabalho nem 6x1, 6,5 por meio. Então, trabalhava todos os dias, sábado e no domingo. No domingo eu trabalhava de 8 até meio-dia. Então, eu sei como prejudica, né, a formação do trabalhador, a formação continuada, como também prejudica as relações pessoais, convívio com as famílias, né, com as pessoas, né, acesso a lazer, à cultura, ao ócio criativo. Então, de fato, em 2019, articulei, né, as assinaturas. Nós conseguimos 191 assinaturas para a redução de 44 horas para 36 horas, num processo de transição. Naquele momento, eu defendia a cada um ano 1 hora de redução. Porque, na verdade, nós precisamos ampliar os direitos dos trabalhadores, ter vida para além do trabalho, permitir que o trabalhador tenha mais tempo livre para se qualificar e conviver com a família, mas, de fato, nós não podemos dar com uma mão e tirar com outra. Então, nós temos que garantir uma transição justamente para retirar qualquer impacto de custo, de aumento de custo, que poderia gerar aumento da inflação. E quem são os mais prejudicados por juros altos ou inflação alta são as pessoas de menor poder econômico que não têm proteção do seu salário. Perdem o poder de compra durante um ano para depois ter o seu salário reajustado, corrigido pela perda da inflação, e também são os maiores inadimplentes, porque tem renda menor e tem muitos créditos, então acaba pagando muitos juros. Portanto, nós desenhamos esse projeto, né, para esta redução da jornada de trabalho em 2019, evidente que num cenário muito atípico, né, um cenário de um governo extremamente liberal, contrário à ampliação dos direitos dos trabalhadores, que era o governo do Bolsonaro. Então, quando o presidente Lula é eleito novamente para a presidência da República e nós constituímos um novo parlamento, uma nova composição, aí sim, em 2023, eu articulei a indicação do relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e o relator desta matéria de admissibilidade, que é uma emenda constitucional, o primeiro passo, a primeira tramitação
dá no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, o nosso relator foi o professor Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele fez um belíssimo trabalho, entregou o relatório favorável à admissibilidade. Chegamos a uma votação muito equilibrada de retirada de pauta. Voltamos com o projeto novamente para o plenário, mas numa articulação política que eu participei, inclusive, nós retiramos da votação o projeto justamente para construir no ano de 2024 movimentos na sociedade brasileira, em especial com as centrais sindicais. Nós fizemos em maio uma frente parlamentar que é ampla, que tem senadores, deputados, a sociedade civil organizada. Nós estamos constituindo esse movimento, né, com as confederações empresariais também, na perspectiva de fazer uma ampla mobilização. O primeiro compromisso de todas as centrais sindicais foi materializar, traduzir esta reivindicação, esse direito, esse desejo, nos acordos coletivos, né, com os sindicatos locais, com os setores produtivos. E aí nós estamos agora trabalhando na CCJ. Nós tivemos ontem, eu juntamente com o deputado Alencar Braga, que é membro titular da CCJ, pedindo à presidente da CCJ que possa indicar um novo relator. O relatório já está concluído pelo relator anterior, mas o deputado Tarcísio Mota, ele não retornou esse ano na CCJ, ele foi substituído por outro membro do partido do PSOL e, portanto, precisa de uma nova indicação. Aí sim, aprovando a admissibilidade, nós vamos construir na política, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, a constituição da comissão especial. A comissão especial, ela é uma comissão que vai dar parecer no mérito, né? Como que vai ficar o modelo, transição, jornada, redução. Aí o parlamento, de maneira proporcional com todos os partidos políticos, tem representação proporcional ao tamanho da sua bancada, elege uma mesa diretora e um relator, um novo relator, e aí sim, tem 40 sessões de amplo debate com a sociedade brasileira. Aí a emenda constitucional fica preparada para entrar na pauta da Câmara dos Deputados. Como a emenda constitucional, 2 turnos, 2/3, 308 votos na Câmara e depois também 2/3 de votação no Senado. Emenda constitucional tem que ter o mesmo texto nas duas casas, coincidindo a aprovação com o mesmo conteúdo. A emenda constitucional vai, então, à promulgação do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, essa é toda a caminhada que nós estamos construindo aí para garantir esse direito, né, para os trabalhadores brasileiros, porque chegou a hora, né, de garantir essa redução da jornada de trabalho. Deputado, vamos tentar assim, traduzir para quem escuta a gente, né, para o trabalhador, porque o que é essa escala 6x1? É a pessoa trabalhar 6 dias na semana, né, de segunda a sábado, e folgar 1, que seria no domingo, mas muitas vezes nem é no domingo essa folga, Sim. Muitas vezes é durante a semana. E que é é um tipo de jornada desumana, como o senhor mesmo falou, que já passou por essa situação, entende como o trabalhador perde toda a sua possibilidade, né, de viver além do Sim. trabalho. Mas essa PEC, ela muda um texto da Constituição, porque na Constituição tem um limite de horas, né, que o trabalhador pode trabalhar. Então isso é legal, Larissa. Ontem eu falei com o presidente Lula. Em 88, o próprio presidente Lula liderou, como líder da nossa bancada, como deputado constituinte, a redução de 48 horas para 44 horas. O movimento do nosso partido, em 88, era pela redução para 40 horas. O acordo na política se deu em torno de 44 horas. Porém, no artigo da Constituição, no artigo 7 e o artigo 7 e o artigo 8, permitiu que nas negociações coletivas fosse autorizado a redução para além das 44 horas. Então, hoje você vai encontrar
às vezes, o mesmo setor econômico, metalúrgicos, que você tem no mesmo estado, metalúrgico trabalhando 44 horas, 40 e 36. Jornada 5x2. Então, hoje, praticamente na indústria, é a jornada 5 de trabalho e 2 de descanso. Né? Então, esta é uma realidade. Mas não é uma realidade para todos os trabalhadores brasileiros. Então, você tem, né, não tem simetria. Então, a emenda constitucional ela vai determinar a carga horária máxima do trabalhador semanal. Independente que é do setor. Independente do setor, 36 horas. Mas eu quero também conversar com os pares para permitir, é lógico, que a negociação coletiva possa reduzir. Eu tenho e conheço empresas em Minas que estão fazendo 4x3, mas não 36 horas, 32 horas. 8 horas durante 4 dias, 32 horas. Trabalhando empresa de tecnologia, 4 dias, folgando 3 dias e trabalhando 32 horas. E o desempenho desta empresa é extraordinário. Esta empresa construiu o Pix, o pagamento simultâneo, muito à frente de inúmeros bancos grandes que tinham 40 mil funcionários. Então, olha o grau de produtividade. Quando o trabalhador tem tempo para a família, tem descanso, tem acesso à cultura, tem lazer e tem tempo para garantir a sua formação permanente, a sua formação continuada. Nós estamos no século XXI. As mudanças no mundo do trabalho são muito dinâmicas. O trabalhador tem que se qualificar. Porque tem uma coisa, Larissa, o grande desafio do Brasil é superar a renda média. A renda média do trabalhador brasileiro é muito pequena. Hoje nós estamos perdendo para a Índia e para a China a renda per capita. Um país de renda per capita pequena é um país condenado ao não crescimento econômico de forma consistente. Você tem que aumentar, tem que produzir riqueza e tem que distribuir essa riqueza em forma de remuneração para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores. Mas para isso, você tem que melhorar cada vez mais nesse século que é digital, tecnológico, da inteligência artificial, a qualificação profissional do trabalhador. Mas se ele fizer escala 6x1, jornada 6x1, 44 horas, e tem no comércio 54 horas, ele está impossibilitado de se qualificar. Então, por isso, é uma revolução e todo mundo vai ganhar. As novas relações do mundo do trabalho, todos vão ganhar com a redução da jornada de trabalho. Sabe por que eu defendo? Por uma questão muito simples. Olha o que aconteceu. Depois de 2019, eu apresentei 11 de dezembro de 2019. Depois de 2019, teve a pandemia. O mundo deu um salto do ponto de vista da economia digital. Houve muito mais avanços tecnológicos depois da pandemia. Nós fizemos, pelas pesquisas que foram garantidas com dinheiro público, pesquisas primárias, em todos os setores da economia, em especial no agro. O mundo duvidava se o Brasil era possível ter, num país tropical, de clima tropical, conseguir plantar. E o Brasil fez uma safra, não satisfeito, 2 safras e 3 safras. As vantagens competitivas e comparativas é extraordinária a economia brasileira. Isso tudo é ganho de produtividade. Depois você vem a inteligência artificial, a inovação tecnológica. E agora, por último, depois de 60 anos, coordenado pelo presidente Lula, pelo parlamento brasileiro, numa grande aliança, nós fizemos a maior reforma estruturante da economia, que é a reforma tributária. E a reforma tributária, ela vai garantir mais ganho de produtividade, porque ela tira o resíduo tributário. Hoje o custo do Brasil, 80%, é o sistema tributário, que cobra imposto do imposto. É o sistema da cumulatividade tributária. Então, cadeias curtas vão ter uma redução de 8% de custo. Cadeias longas, até 20%. Então, que hora que nós vamos compartilhar todos esses ganhos de produtividade com o trabalhador brasileiro? Que hora que o trabalhador participa desse ganho? Chegou a hora de compartilhar esses ganhos de pesquisas, de inovação tecnológica, da inteligência artificial, da economia digital, do ganho
da reforma tributária com os trabalhadores. Esse é o momento. Por isso que hoje eu defendo, como nós fizemos uma transição na reforma tributária de 2026 a 32, 8 anos. Então hoje eu defendo um modelo que a cada um ano reduza 1 hora na jornada de trabalho semanal do povo brasileiro. Isso vai dar à economia brasileira, aos setores produtivos, mais ganho de produtividade, mais competitividade. Tem várias empresas que participaram, junto com uma ONG internacional sobre redução de jornada de trabalho, coordenada pela Fundação Getúlio Vargas, que comprovou 4x3 e 32 horas um aumento de 55% de produtividade. E existem outros países que já adotam essa jornada reduzida e que têm ótimos resultados, né, deputado? Nós estamos aqui com o G20. Na média, os 20 países que estão aqui no Brasil, eles têm uma jornada de 35 horas. O Brasil que está fora da curva. O Brasil tem uma jornada de 39 horas, não é de 44. Então passou da hora do parlamento brasileiro responder às vozes das ruas, essa manifestação popular que tem mobilizado o país por uma redução da jornada de trabalho e também da escala, porque é fundamental reduzir a jornada de trabalho para 36 horas e construir uma escala. É lógico que essa escala tem que ser flexível. Você tem atividades econômicas que exigem 5x2, senão você também, eu acho que desorganiza muito as atividades econômicas. Então, eu acho que o modelo ideal é 4x3 e 5x2. Com limitação no máximo de 36 horas da jornada de trabalho. Não sai daí, o Café PT volta daqui a pouco. Em 2024, o Rio de Janeiro recebe a primeira cúpula do G20 no Brasil. E a TV PT preparou uma cobertura especial para te deixar por dentro do que vai estar em pauta no encontro das maiores economias do mundo. Nosso time de jornalistas traz os destaques em tempo real, com reportagens, entrevistas e boletins sobre os principais desafios globais discutidos na reunião. Nos dias 18 e 19 de novembro, acompanhe o G20 em edições especiais do Jornal PT Brasil ao vivo, às 13 horas, direto do Rio de Janeiro. E também nos boletins especiais, às 6h30 da tarde. Além do conteúdo exclusivo na Rádio PT e nas nossas redes. Tudo sobre a cúpula dos líderes do G20 você confere por aqui. TV PT, aqui brilha uma estrela. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o Café PT e hoje a gente está num debate importantíssimo para a vida do trabalhador, que é o fim da escala 6x1. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Queria que o senhor comentasse um pouco essa mobilização social que está acontecendo em torno do assunto, né? Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas aí por diversas influenciadores, jornalistas e pessoas comuns, né? Gente comentando sobre essa jornada 6x1. Eu vi vários relatos de pessoas dizendo o quanto aquilo é difícil, o quanto dificulta a vida delas. E por que o senhor acha que está tendo essa mobilização tão grande agora? Houve uma PEC também, né, proposta pela deputada Érica Hilton, do PSOL também agora. Eu não sei qual a diferença entre a proposta que o senhor colocou e a proposta dela e por que agora está havendo essa mobilização das pessoas tão grande. Então, primeiro eu quero reconhecer o papel de mobilização nas redes e também no debate político da deputada Érica Hilton. Ela, nesse momento tão decisivo da história do Brasil, que nós precisamos reconectar
com os trabalhadores urbanos e de menor remuneração, o papel dela é extraordinário no debate sobre a alteração da escala 6x1. Então, a deputada, junto também com o vereador eleito no Rio, né, o Rique Azevedo, eles começam um movimento que é Vida Além do Trabalho e propõem e estão debatendo e articulando uma emenda constitucional, buscando assinaturas nessa perspectiva. Então, elas são complementares. Então, a ideia é juntá-las, né, num único debate, porque toda matéria que são matérias correlatas são apensadas. Então, elas podem se juntar em uma PEC, e também o próprio debate, quando ocorrer a admissibilidade da emenda constitucional e depois com a constituição da comissão especial e o plenário, todas as ideias, as audiências públicas serão extremamente coletivas. Esse é o aprendizado. Então, de fato, a participação e a contribuição é fundamental nessa unidade a favor da redução da jornada de trabalho desumana, exaustiva, que não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido no século XXI. E o senhor acha que essa mobilização social vai impactar essa decisão dos parlamentares? É fundamental. Eu mesmo, no ano passado, quando a gente fez um acordo para votar esse ano de admissibilidade na CCJ, e teve processo eleitoral, primeiro e segundo turno, e nós estamos retomando esse debate, naquele momento, convidei todas as centrais sindicais para dizer o seguinte: esta proposta de emenda constitucional, ela se torna muito natural a partir do momento que ela é traduzida nas negociações coletivas. Não faz sentido eu ter o apoio de todas as centrais pela redução da jornada de trabalho, mas que isso não seja pauta de negociações coletivas. Então, qual foi o nosso desenho? É que esse ano, esta luta pela redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1 faça parte de todos os acordos coletivos, de todos os sindicatos, de todas as centrais sindicais, na perspectiva de formar essa massa crítica, né? Porque nós, legisladores, só podemos apresentar soluções a partir da desejo e da demanda popular. É assim que torna eficiente as nossas proposições, as legislações. Se as legislações estiverem conectadas com o desafio, com o desejo da sociedade, são legislações que nascem mortas. Na prática não vai se efetivar. Então é muito importante esse movimento, essa mobilização de toda a sociedade. E a grande possibilidade de votação é essa combinação das ruas, das redes, mas também do parlamento. É fundamental uma ampla articulação no parlamento, né? Porque nós somos uma democracia de representação indireta, legítima, eleita pelo seu povo, mas que tem o voto de decisão. E, evidente também, nós vamos hoje fazer uma conversa com o ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha, porque também é fundamental o papel do governo na sua articulação pela redução. E é evidente que nós temos que envolver e ouvir todos os lados. Já ampliei a conversa na reforma tributária, conversei com todos os setores econômicos, para desenhar também com os setores econômicos essa transição e o modelo. É fundamental esta unidade, né? E o que eu percebo é que todos concordam. Todos os setores, governo, até a oposição, a sociedade, os trabalhadores, as centrais sindicais e os setores produtivos. Deputado, mas eu tenho visto assim na grande mídia ainda um debate falando sobre a possível perda de alguns empresários, de alguns setores, que o setor do empresariado não vai concordar muito, porque pode onerar muito quando reduzir essa escala. Como é que vai continuar? Porque a proposta é que haja essa redução sem perda salarial. É muito importante, né, a gente destacar isso.
Como é que é possível essa articulação? Como é possível articular com esses setores, com os empresários, com os pequenos empresários, para que não sejam prejudicados? Enfim, como que acontece esse debate? Então, por isso que essa transição é fundamental. Quando você dilui a redução, pode ser até de prazo de 4 anos, cada ano reduzir 2 horas, ou num prazo de 8 anos, cada ano reduzir 1 hora, você dilui toda a possibilidade de aumento de custo de produção. E você evita qualquer possibilidade do impacto e geração de inflação. Agora, uma coisa eu garanto, vai aumentar a renda per capita do trabalhador. Ele vai se qualificar melhor, ele vai aumentar a sua renda. A economia só tem uma possibilidade de ter crescimento consistente. Se a economia girar, é como uma roda. E para ela rodar de maneira permanente, consistente, o seu crescimento econômico, é preciso distribuir mais renda. Tem que produzir, mas tem que distribuir. Isso, aumentando a renda média do trabalhador brasileiro, a economia vai crescer de maneira consistente. E nós temos que considerar que nesses últimos anos, depois da Constituição de 88, nesses 36 anos, eu visitei todos os setores econômicos como coordenador, depois relator da reforma tributária. Há uns 10, 15 anos, você fazia um carro gastando 10, 11 minutos. Hoje, um carro tem que ficar pronto em 1 minuto e 2 segundos. Fazia uma moto, era 5, 6 minutos. Hoje tem que ser 16 segundos. A produtividade da agroindústria no Brasil, nós temos 40 mil agroindústrias, que exporta 200 bilhões de dólares. A produção de grãos e a produtividade rural. Então você tem um tanto de variáveis que contribuíram para o ganho de produtividade no Brasil extraordinário. E a maior vitória de ganho de produtividade e competitividade agora que está colocada é a reforma tributária. A reforma tributária tirando esses resíduos tributários, não cobrando imposto do imposto, cobrando imposto do valor agregado. Todo setor de valor agregado, todo setor produtivo tem 1, 2, 3, mais de uma cadeia de produção, vai ser extremamente desonerado. Então, tudo isso precisa materializar em ganho dos trabalhadores. Até porque a redução também vai permitir mais ganho de produtividade. Por isso é que é diálogo. Por isso que nós vamos constituir uma comissão especial. Por isso estamos criando uma frente com a sociedade brasileira. Por isso que tem um VAT debatendo, para formar a opinião. E aí quando você explica, forma a opinião... Porque nós temos primeiro de dizer o seguinte, isso é uma medida estruturante para as novas relações do mundo do trabalho. Isso não é um debate, isso não é um debate ideológico. Se for ideológico, é pró-família, porque nós estamos dizendo que os trabalhadores vão ter mais tempo para cuidar da educação do seu filho, cuidar da saúde da sua família, saúde mental. Depois da pandemia, nós estamos vivendo um surto, uma epidemia de saúde mental, de ansiedade climática, dúvidas, incertezas das novas profissões, do caminho profissional das novas gerações. Nós estamos vivendo um mundo intergeracional, várias gerações no mesmo tempo, com demandas diferentes. Então nós temos que ter a responsabilidade de garantir saúde coletiva e individual. E esse projeto tem muito a ver com saúde, com família, mas acima de tudo não tem nada a ver com o debate de esquerda e de direita. Não é um debate ideológico. A redução é um debate estruturante para a economia brasileira. É estruturante nas novas relações do mundo do trabalho. Esta é a resposta que cabe à sociedade brasileira, cabe aos setores produtivos e empresários, todos preservarem a produtividade, a saúde dos seus trabalhadores. E cabe ao parlamento brasileiro ter uma resposta. Então, e cabe ao governo, principalmente o governo do Partido dos Trabalhadores, um governo que sempre lutou por mais direito dos trabalhadores brasileiros. O próprio presidente Lula, ontem falando com o presidente Lula, ele falou, antes de nascer eu já defendia a redução da jornada de trabalho. Então, faz parte de toda a nossa trajetória, a nossa militante. Mas não é um debate ideológico, é um debate estruturante. Perfeito.
Deputado, muito obrigada por ter conversado hoje a gente aqui no Café PT sobre esse assunto tão importante para a vida do trabalhador. Espero revê-lo em breve aqui na TV PT. Se o senhor quiser deixar mais algum recado para quem está assistindo a gente, fica à vontade. Não, Larissa, eu quero dizer que com a redução da jornada de trabalho e alterando a escala 6x1, por 4x3 ou 5x2, quem ganha é toda a sociedade brasileira. Então, todos ganham com a redução da jornada de trabalho. E esse foi o Café PT de hoje. Obrigada pela sua companhia. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E eu te encontro no próximo programa para a gente tomar mais um café.